Esse que é um ponto interessante dessa história, né? Porque você vendo só pelo conceito filosófico, realmente parece uma coisa, pô, vamos ficar todo mundo, né? Sim. Riponga aqui, todo mundo paz e amor Sim. e coisa e tal, né? E a ideia não é essa. A ideia é que a gente está caminhando nesse sentido de qualquer forma. Nós estamos indo nesse sentido da seguinte forma, né? A visão prática do narcocapitalismo começou justamente com a escola austríaca. A escola austríaca de economia, ela começou justamente lá com Karl Menger e depois com Mises e uma série de economistas aí que adotaram essa visão de que tipicamente as ações estatais são prejudiciais à convivência humana. O Estado faz muito pouco no final das contas, mas ainda havia uma visão de que, embora o Estado faça muita coisa errada, em algumas situações ele é necessário. É até muito a ideia do Hobbes, né? Do Thomas Hobbes, lá, que é do Leviatã, de que o Estado é um monstro, mas é um monstro necessário, é um monstro que a gente precisa dele por aquilo que você falou. Se você não tiver alguém para tomar conta da turma, o coleguinha Sim. vai começar a puxar a bochecha do outro coleguinha e vai dar confusão e não vai dar certo esse negócio. Então, durante muito tempo, você tinha essa visão de que o Estado é ruim, né, que o Estado deveria ser mínimo, né, mas é necessário para a questão da segurança. E o que está acontecendo, a grande evolução foi justamente você partir disso para os conceitos em que você vê soluções, inclusive para a questão da segurança, como, por exemplo, traz o Hans Hermann Hoppe, é um autor libertário muito conhecido, ele tem um livro chamado The Private Production of Defense, como que você garante a produção privada de defesa, como que você faz para ter uma sociedade segura através de empresas privadas e não através de governos e coisa e tal. E ele traça nesse livro não apenas como que isso pode acontecer do ponto de vista prático, mas também ele mostra como isso já está acontecendo na prática, né? Se você reparar que em São Paulo é muito comum isso, você tem empresas de segurança, né? O prédio aqui, para você entrar, você teve que identificar ali, você, né, passou por um negócio, uma catraca e coisa e tal. E se você reparar, a maior parte da segurança que as pessoas têm hoje em dia já é segurança privada, né? Você não confia mais no Estado para garantir que a pessoa não vai entrar aqui e assaltar coisa. Você tem o cara lá, tem o segurança na porta do prédio, você tem... Lá no Rio de Janeiro, a maior parte dos condomínios tem uma equipe de segurança e coisa e tal. Acredito que aqui em São Paulo também você tem muito isso. Então, a gente já está caminhando nesse sentido da produção privada de defesa, né? Você já tem esse caminho. Então, essa que é a grande beleza da coisa. Surge como uma ideia filosófica, uma ideia paz e amor, riponga, um negócio totalmente assim, mas o pessoal começa a ver que, caramba, se você olhar pela economia, a gente está caminhando nesse sentido, a gente está indo no sentido de uma sociedade em que você vai ter a segurança, você contrata uma empresa de segurança. Você quer ter combate a incêndio, né? Porque é outra coisa que o pessoal coloca, bombeiros. Bombeiro, se tiver um incêndio, pode acontecer, né? Ninguém espera isso, mas pode acontecer um incêndio. E quem cuida de incêndio hoje em dia é o Corpo de Bombeiros do Estado. Mas eu não sei, mas em muitos lugares, eu não sei como é que é aqui em Alphaville, mas em muitos lugares você já tem brigadas de incêndio privadas que são usadas para esse tipo de coisa. E cada vez mais você tem isso. Como o Estado ele é absurdamente ineficiente, e isso é uma constatação da economia, você começa a ter que cada vez mais essas alternativas privadas são mais eficientes que o Estado. O que resta para o Estado só é ameaça, né? Ou seja, o Estado, no final das contas, acaba virando um PCC, um comando vermelho da vida, que fala, se você não me pagar a taxa de proteção, eu vou fazer maldade com você, e nada além disso, né? Existe algum lugar que realmente funciona? Porque a gente sempre fala assim, no Brasil as coisas não funcionam, aí sempre pega alguém, não, mas cara, lá na Islândia, as coisas, cara, funcionam pra caramba, tal. Existe algum lugar que esse modelo do Estado, enfim, do capitalismo que a gente existe hoje, ele funciona realmente assim, cara, foda? Olha, funcionar perfeitamente não tem, mas tem um lugar que funciona muito bem, que é no mundo todo. Se você pegar como é que funciona a relação entre países, ela funciona exatamente de acordo com a ética libertária. Você tem, por exemplo, nenhum país é superior a outro país. Não tem isso, né? Mesmo, a gente está vendo a confusão lá do Trump querendo impor tarifas e não sei o que lá, querendo brigar. Outro dia ele falou que a América Latina é o quintal dele, coisa e tal, né? E, pô, eu falo uma tristeza essas palavras do Trump, porque a gente fica tentando convencer os brasileiros a não serem anti-americanos, né? Tem uma tendência natural do brasileiro de anti-americanismo. E o cara fala que a gente o cara fala uma besteira dessa, porra, você fica, né, complicado, né? Pô? Mas, enfim,
por mais que não tenha dúvida, ele tenha uma influência muito grande, os países são autônomos, são soberanos, eles definem se eles fazem acordos entre si, eles assinam tratados bilaterais, né? E isso quer dizer que não tem nenhuma violência? Não, de vez em quando tem violência, de vez em quando um país invade o outro, né? A gente está vendo acontecer lá na Ucrânia agora, o Putin invadiu a Ucrânia e causou um monte de problemas lá. O que acontece nesse caso? Exatamente a lógica libertária. A ética libertária, ela funciona muito como o direito internacional. Basicamente ao mesmo ponto, né? Você vê, por exemplo, como é que você se resolve em disputas em direito internacional. Você tem a questão do mínimo legal, do mínimo ético, que é a mesma visão da ética libertária, que são os direitos humanos. Os direitos humanos são considerados tipicamente o mínimo básico de resolução de conflitos internacionais, né? E, além disso, você tem os tratados bilaterais. É só isso que você tem. Você não tem uma lei mundial, você não tem uma constituição do mundo. Não existe isso. Então, o que você tem é isso. Você tem tratados que as pessoas assinam e tem esse mínimo básico legal, que é considerado o mínimo básico para qualquer relação humana, que, no caso do direito internacional, é a Carta de Direitos Humanos da ONU, e, no caso da ética libertária, é a ética libertária em si, que não é tão diferente, tá? É basicamente a mesma coisa. Se você for ler os direitos humanos lá, é justamente não ter agressão, não ter escravização de pessoas, não ter invasão de propriedade, enfim, direito à vida, direito a... enfim. Mas então, a gente não está remando contra isso, porque ao que tudo indica, cara, principalmente pelos esses estresses aí do Trump, né, com a China e tudo mais, os Estados Unidos e a China, pô, cara, isso pode até virar um conflito aí mais pra frente. Pode virar um conflito. Isso é verdade, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, qual que é a lógica do libertarianismo por trás disso? Esse conflito, esse acordo entre países, ele é negativo no sentido de que um país tem muito poder de causar danos. Né? É muito diferente de uma relação entre pessoas. O que o libertarianismo prega é exatamente esse modelo, mas entre as pessoas. Você estaria obrigado a todas as pessoas pelo mínimo ético básico, de não se iniciar agressão e coisa e tal, e todo o resto seria contratos que você assina aceitando determinadas regras com essas pessoas. No caso dos países, a ONU em si, ela não é uma entidade obrigatória, ninguém precisa fazer parte da ONU. Mesmo antes da ONU, você já tinha esse tipo de coisa, já tinha contratos entre países, já tinha arbitragem. Uma outra coisa que acontece também, que faz parte da ética libertária, que é a questão da arbitragem, né? Que quando você tem conflitos entre países, você pode chamar um terceiro país para arbitrar. O Brasil teve essa situação com a questão do Acre lá, com a Bolívia, né? Isso em 1900, muito antes da ONU existir. Em 1900, o Brasil e a Bolívia entraram num conflito lá sobre quem seria o dono do Acre lá, né? Gente aqui, se você... não, eu sou um comuna, eu sou capitalista... Cara, você tem que cuidar do seu dinheiro, você tem que juntar dinheiro, você tem que investir, você tem que administrar seu dinheiro. Então, dia 24 de abril é aniversário da Finclass, maior plataforma de streaming de finanças do mundo e também uma casa de research super legal que a gente tem lá dentro. E só no Primocast você tem acesso a uma promoção da Finclass Vitalício com 50% de desconto, que vai te dar acesso a mais de 70 conteúdos, 2 carteiras recomendadas, porque aí você não precisa nem pensar. O analista foi lá, ele estuda o dia inteiro. Você está trabalhando, faz sua grana e lá você pega as carteiras recomendadas, você tem as aulas, então você cria uma consciência ali, não fica cru de tudo, mas ao mesmo tempo você tem os analistas para fazer esse trabalho para você, as carteiras recomendadas. E além de todo esse educacional, você tem alguns bônus aqui, são muito legais. Tem o do 1.000 a 1.000.000, curso mais famoso do Thiago, ficou vendido aí por anos. Ele não é mais vendido, tá dentro da Finclass. Tem um curso também legal dentro da Finclass, que ensinando como comprar sua própria casa pagando mais barato. Pô, eu devia ter assistido esse. Será que não? A gente acabou de comprar nossa casa, né, Kaique? Eu não vou nem assistir. Porque... Outro ponto, Kaique, interessante, que a gente vai juntar a galera que comprou lá na Black Friday e a gente vai fazer sessões de cinema do Primocast ao vivo. Ou seja, a gente vai fazer um Primocast presencial, a gente vai levar uma galera lá. Se você comprar pelo link aqui das redes do Primocast, ou seja, YouTube, Spotify, ou TikTok, ou Instagram do Primocast, você vai poder ter direito aí de ir com a gente lá no cinema. Todo mundo comprar. Em São Paulo e assistir presencial, um Primocast. É isso aí.